Bem-vindas e bem-vindos ao canal do IE. Esse é o programa sobre a crise decorrente da pandemia do Covid-19. Hoje nós temos conosco o professor João Saboia, que é professor emérito do Instituto de Economia, e ele vai nos falar sobre o impacto da crise sobre o mercado de trabalho. Boa tarde, Saboia. Eu gostaria, então, que você começasse nos falando como que se encontrava o mercado de trabalho brasileiro antes que essa crise que aportasse aqui em terras brasileiras. Bem, hoje é dia 16 de abril de 2020. Portanto, ainda estamos relativamente no início da crise do coronavírus, que a gente não sabe exatamente quanto tempo vai levar, mas que certamente não será no curto prazo que ela vai se encerrar. Eu podia começar falando sobre o que aconteceu com o mercado de trabalho recentemente, onde nós chegamos nesse momento de crise. Quer dizer, a história do mercado de trabalho ela foi muito boa no período de 2004 a 2010, especialmente, por uma queda fortíssima do desemprego, a renda subindo, a informalidade baixando. Depois, a partir de 2010 até 2014, apesar da economia ter começado a crescer cada vez mais devagar, né, até 2014, o mercado de trabalho continuou reagindo muito bem. Quer dizer, na verdade, continuou gerando muitos empregos formais, inclusive. A renda continuou crescendo, o salário mínimo estava também bombando nesse período, a regra do salário mínimo de crescimento forte, e eu sei que a gente chega em 2014, ou seja, 6 anos atrás, com um mercado de trabalho bem favorável, muito favorável. E aí vem a crise. Quer dizer, a crise realmente foi terrível, porque 2015 e 2016, quer dizer, nós tivemos uma queda de mais de 7% na economia, e o mercado de trabalho sofreu muito. Quer dizer, na verdade, houve uma destruição muito grande de empregos formais, né? Depois vou falar um pouco mais sobre o setor informal, mas já introduzindo a questão do setor informal, o informal é que deu um pouco conta do recado, porque ele absorveu muita gente nesse período. Então, na verdade, o que você teve... É verdade que o desemprego disparou, mas ele poderia ter disparado muito mais se o informal não tivesse absorvido uma parte dessas pessoas. Porque enquanto o trabalho por conta própria crescia, e o emprego sem carteira assinada, ou seja, duas características básicas do setor informal, despencava o emprego com carteira assinada, foi uma perda de mais de 3 milhões de empregos, e com isso você teve essa disparada do desemprego, né? O desemprego subiu muito nesses 2 anos, até o início de 2017, e de lá para cá o que a gente teve foi um crescimento muito pequeno da economia, que mal deu conta de melhorar um pouquinho o mercado de trabalho. Na verdade, o desemprego vem caindo um pouquinho, a geração de carteira assinada cresce um pouquinho, a informalidade continua muito alta, mas a gente chega em 2020, no início de 2020, numa situação em que você tem, além do desemprego alto, diminuiu um pouquinho nos últimos 2, 3 anos, mas ainda muito elevado, né? A taxa de desemprego atual do IBGE é 11,6%. Se você for olhar para 2014, por exemplo, o desemprego era 5%, quer dizer, era metade da taxa atual que nós temos agora, depois desses 3 anos de recuperação da economia. E há outro problema sério aqui no mercado de trabalho, é o chamado desalento, né? O desalento são as pessoas que não estão nem procurando emprego. A situação está tão difícil, já estava tão difícil, que as pessoas simplesmente deixavam de procurar emprego, embora quisessem trabalhar, gostariam de trabalhar, estão disponíveis para o trabalho, mas não procuram porque sabem que não vão encontrar. Esse é o chamado desalento, que triplicou. O desalento triplicou entre 2014 e agora. Quer dizer, tem quase 5 milhões de desalentados no mercado de trabalho. Ou seja, tudo isso é para dizer que a gente chega no coronavírus com o mercado de trabalho bastante precário, com muitas dificuldades, e aí vem essa crise que nós estamos vivendo no momento. Saboia, então essa crise sanitária, ela vai afetar logicamente o mercado de trabalho, vai afetar inclusive de diferentes formas os diferentes grupos de trabalhadores. Será que você podia falar um pouco sobre quais são os efeitos, não só
da questão sanitária, mas também das políticas de enfrentamento dessa crise sobre o mercado de trabalho? Bem, a crise do coronavírus, ela pega em cheio o mercado de trabalho, que vinha já sofrendo, né, com as dificuldades da crise dos últimos 4, 5 anos. Então, ela chega no momento que você já está com o mercado de trabalho precário, com muita informalidade, com taxas de desemprego elevadíssimas, e ela inviabiliza a boa parte da atividade econômica. Quer dizer, o setor informal, por exemplo, que era aquele segmento que tinha capacidade de absorver as pessoas que perdiam seus empregos, ele está totalmente paralisado. Quer dizer, toda a área de serviço, o setor informal é muito caracterizado por prestação de serviços. Essas pessoas estão presas em casa, elas não estão podendo desenvolver suas atividades, ou seja, aquele setor informal que no passado tinha capacidade, que na crise de 2015 e 2016, ele acabou servindo como um tipo de uma esponja, né? Uma esponja que limpa tudo e vai absorvendo as pessoas todas que correm, não todas, claro, com dificuldades, mas de mal ou bem absorve, ele simplesmente não está podendo fazer esse papel. Pelo contrário, o pessoal que está no setor informal está sofrendo muito em termos de não ter atividade para desenvolver e, portanto, a sua renda caiu muito fortemente. Em relação ao setor formal, bem, as empresas estão sofrendo muito, quer dizer, especialmente todas elas, em todos os níveis, mas especialmente as pequenas e microempresas, que ao não terem atividade econômica, não poderem realizar, elas têm que partir para desempregar as pessoas. Tem que partir para desempregar. Então, a tentação de simplesmente despedir quem está trabalhando na empresa no momento que você não tem atividade econômica, ou tem muito pouca atividade econômica, na maior parte dos setores. É claro que alguns segmentos eles estão se dando muito bem, né? Toda a parte dos supermercados, a indústria farmacêutica, toda a parte, né, de tudo que é distância, comércio eletrônico, etc., eles estão bem, obrigado. Mas a maior parte da economia está muito mal. E o setor formal da economia, ou informal, ambos os setores, eles estão ou paralisados ou no nível de atividade muito reduzido, e isso não tem como não acontecer. Quer dizer, a tendência, no caso do mercado de trabalho, é piorar bastante. Eu acho que nós vamos caminhar. Quer dizer, a gente não sabe a dimensão ainda. Hoje, por sinal, eu vi um dado sobre 22 milhões de americanos pediram em 4 semanas, em um mês, estão pedindo auxílio ao seguro-desemprego. Você imagina o que é isso? Isso significa 22 milhões de pessoas em um mês perderam emprego e estão pedindo auxílio-desemprego nos Estados Unidos. E esses 22 milhões correspondem à geração de empregos nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Olha que coisa fantástica. Você perde 10 anos de geração de empregos em um mês de crise de coronavírus. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer no Brasil, não é exatamente isso, mas a gente simplesmente tem que estar preocupado, porque o desemprego vai crescer muito, deve crescer. As pessoas falam números, eu não tenho coragem de falar números, porque a gente tem que esperar um pouco mais a evolução. O desalento, que eu já mencionei na primeira pergunta, ele vai ter que crescer também, porque na medida que as pessoas vão procurar emprego e sabem que não tem emprego para elas. Você já não tinha, agora mesmo que não tem. Então, a tendência é o desalento, que já temos 5 milhões de pessoas, como eu mencionei, aumentar esse número ainda mais. E o terceiro ponto é de pessoas que nem procuram emprego, nem gostariam de se empregar e estão desalentados, mas simplesmente que se retiram do mercado de trabalho e viram a chamada população não economicamente ativa. Quer dizer, eu acho que a tendência, assim, no curto prazo, é exatamente essa, de crescer desemprego, crescer desalento, e uma parte das pessoas simplesmente irem para fazer parte dos não ativos, deixarem a força de trabalho. O governo brasileiro já anunciou, né, algumas medidas. Ele foi muito hesitante na proposição, muito tímido, vamos dizer assim, nas primeiras propostas. Com a negociação com o parlamento, com o Congresso, melhoraram um pouco as propostas de valores a serem repassados para uma parte dos trabalhadores, mas
A gente tem observado uma série também de dificuldades na implementação dessas medidas, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho quais medidas foram essas e o que você acha, se elas, qual o alcance delas, se elas têm capacidade de reduzir de forma efetiva os problemas que vão ser causados no mercado de trabalho pela crise do Covid. Bem, eu vou olhar pelos dois lados, quer dizer, pelo lado do setor formal, né, emprego, carteira assinada, e depois a gente fala do informal. Quer dizer, eu acho que, no geral, eu acho que as medidas estão na direção correta. Quer dizer, proteger de alguma maneira quem tem emprego formal e transferir renda de alguma forma para quem está no setor informal. Bem, no caso do setor formal da economia, existem basicamente duas medidas. Uma medida é de suspensão do contrato de trabalho durante um período pequeno, e na verdade, com isso, a empresa ela passa 2 meses sem ter que pagar salário, o governo banca, né, a renda para as pessoas que tiverem a suspensão do contrato, mas depois ele tem que voltar a contratar essas pessoas, quer dizer, a suspensão é temporária, com compromisso de mais adiante você absorver a pessoa, pelo menos pelo mesmo prazo que teve o contrato suspenso. E também tem, para a empresa que tiver interesse, a possibilidade de redução do salário com o governo bancando uma parte do complemento. Quer dizer, para as pessoas que ganham até mais ou menos R$ 2.000, 2 salários mínimos, a perda é pequena, porque você pode ter uma redução que ela é mais ou menos compensada pelo seguro-desemprego e pelo complemento. Mas para quem ganha mais do que isso, você ter redução que vai de 25% até 75%, que pode chegar a uma redução muito grande, o complemento que o governo pagaria é um complemento bem menor do que o salário original. Então é isso, quer dizer, na verdade, é uma tentativa de proteger, de alguma forma, de segurar uma parte das demissões que ocorreriam se não houvesse ninguém, né, quer dizer, se o governo não tivesse bancando um pouco o custo dessas pessoas. Em relação ao setor informal, é o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial, R$ 600 por mês durante 3 meses, ele surpreendeu no sentido de que a procura foi enorme, quer dizer, você hoje, no dia 16, quer dizer, uma semana praticamente depois de abrir o cadastro, você tem mais de 36 milhões de pessoas inscritas para receber esse auxílio de R$ 600 durante 3 meses. Se você olhar, 36 milhões de pessoas é 1/3 da força de trabalho. Quer dizer, 1/3 da força de trabalho correu atrás do auxílio emergencial, o que dá uma dimensão da crise, da necessidade que as pessoas estão tendo de ter alguma renda para cobrir a perda total de renda que essas pessoas tiveram por terem que parar as suas atividades. Quer dizer, as medidas, eu acho que estão na direção correta. Eu acho que, no caso do setor formal, pode dar conta de uma parte das demissões não ocorrerem, mas eu acho que, se o empresário está olhando o seu negócio e verificando que as perspectivas de reativação de curto prazo são muito remotas, provavelmente ele não vai aceitar a suspensão, muito menos a redução. Talvez ele bote uma parte das pessoas nessa situação e a outra parte simplesmente será dispensada. Em relação ao setor informal, a coisa é dramática, porque eu acho que depois de 3 meses, talvez a situação já tenha melhorado, quer dizer, porque, na verdade, o primeiro pagamento está sendo feito agora, seria correspondente ao mês de março. O segundo deve ocorrer lá para o final do mês, quer dizer, claro que está tudo atrasado, mas o segundo seria correspondente ao mês de abril e o terceiro ao mês de maio. Mas é muito difícil você, nesse momento, achar que em junho a coisa vai estar normalizada. Quer dizer, eu acho que a reativação da economia vai ser muito lenta. E, de repente, você vai ter que partir devagar para a retomada da economia e, consequentemente, do mercado de trabalho. Então, eu estou entendendo essas medidas como medidas de curtíssimo prazo, que realmente foram muito importantes de serem implementadas nesse momento, mas que provavelmente elas terão que ou ser modificadas ou serem estendidas mais adiante a partir do mês de junho.
Talvez prorrogadas em termos de prazo e também talvez a timidez ela apareça no prazo de cobertura dessas timidez das medidas. Ela aparece tanto no prazo de cobertura dessas medidas, mas também existem algumas críticas, né, alguns comentários acerca do valor que está sendo repassado para os trabalhadores, né? Tanto os formais quanto os informais. Os informais, por exemplo, se não me engano, no seu artigo, você fala que 600 ele se aproxima apenas do grupo de trabalhadores domésticos que estão entre os informais, né? Se você pudesse comentar, você acha que alguma outra coisa, em que essas medidas podiam ser incrementadas de forma a melhorar não só a situação desses trabalhadores, a situação do mercado de trabalho durante a crise, mas também já pensando na saída, nos próximos meses, quando a gente puder ir relaxando pouco a pouco as políticas de confinamento e na esperança que as atividades econômicas comecem a retomar, normalizar seria uma palavra um pouco, seria uma expressão um pouco forte, né? Quer dizer, na verdade, eu estou entendendo essas medidas aí como curtíssimo prazo e emergenciais mesmo, entendeu? Quer dizer, você vai ter que enfrentar isso de uma maneira mais ampla e mais adiante. Agora, quando eu penso no pessoal de baixa renda, digamos, voltando para o setor formal da economia, quer dizer, quem conseguir manter seu emprego, especialmente para quem está na faixa mais baixa, na faixa de 1, 2 salários mínimos, e que os empresários decidirem, por conta da proposta do governo, manter esse emprego. A perda para essas pessoas é muito pequena. Quer dizer, então, se você conseguisse estender essa medida mais adiante, por mais alguns meses, para as pessoas de salários mais baixos, eu acho bastante razoável. O maior problema é o pessoal que tem salário mais alto, que tem uma perda muito grande. Em relação à questão do setor informal, que você mencionou, o rendimento que essas pessoas tinham até agora, ele era realmente muito superior aos R$600. Quer dizer, o único grupo que se aproxima um pouquinho disso é o emprego doméstico, sem carteira assinada, tipicamente informal, cujo rendimento médio agora no início do ano era da ordem de R$770. R$770, portanto, um pouco maior do que os 600. Então, esse auxílio emergencial para essas pessoas estaria até dentro de uma faixa razoável. Agora, para os demais, tanto o autônomo quanto o empregado sem carteira assinada, eles ganham muito mais que isso. Quer dizer, eles ganham pelo menos 2 a 3 vezes esse valor. Quer dizer, então, isso representa uma perda muito grande em termos de renda para essas pessoas. Quer dizer, então, isso tem que ser entendido realmente como uma coisa emergencial de curtíssimo prazo. Quer dizer, eu acho, Marta, que mais adiante, quando você tiver condições de realmente reativar as atividades da economia, eu acho que você vai ter que gasto público e investimento público, não tem jeito, o governo vai ter que se endividar para fazer os investimentos que são necessários. Inclusive, tem dois lados, quer dizer, um lado é que você, reativando os investimentos públicos na economia, você, de alguma maneira, reativa a economia e é um efeito, né, para o resto do setor privado, olhar que estão sendo tomadas medidas de reativação, gera renda, etc. E, por outro lado, tem problemas seríssimos que precisam ser resolvidos em termos nessa área de investimento, até na área de saúde, na própria área de educação, na área de saneamento, quer dizer, na área de transporte, você tem, na verdade, a infraestrutura desse país está afundando há vários anos e os investimentos públicos diminuindo cada vez mais. Eu acho que a gente não vai ter como fugir disso. Eu acho que
o início da reativação, você não pode continuar esperando eternamente para fazer reforma, reforma, reforma na expectativa de que o setor privado vai reagir. Quer dizer, foi o que se veio fazendo nos últimos anos e não teve reação. Não teve reação até agora, agora mesmo que não vai ter reação. Quer dizer, se não for dado uma partida... É claro que você pode facilitar nesse momento, a gente não falou ainda sobre isso, eu acho que o crédito para as empresas é fundamental, mas esse crédito para as empresas ele é muito mais no sentido emergencial também, de elas enfrentarem as dívidas que elas têm nesse momento, entendeu? E inclusive para elas poderem até manter os seus empregados ou a parte dos seus empregados, pagarem seus impostos e pagar as dívidas que têm. Então, essa parte é importantíssima nesse momento, nesse curto prazo aqui. Agora, eu acho que mais adiante não tem jeito, eu acho que o governo, o Estado vai ter que voltar a atuar mais na economia. Inclusive, eu acho que há uma aceitação maior do setor privado de que o endividamento público pode crescer nesse momento, inclusive por causas nobres, como no caso é você segurar a renda das pessoas, manter minimamente o emprego e você fazer investimentos em coisas que precisam ser melhoradas nesse país. Embora parece que se construiu ou que cresceu o consenso acerca de um maior gasto público no curto prazo, eu tenho minhas dúvidas se esse consenso que destrói um pouco aquela obsessão fiscalista que esse consenso permaneça no longo prazo, né? Aliás, ao início, as primeiras respostas do atual governo à crise sempre foram de reforçar as reformas como forma de, ou seja, aprofundar as reformas liberalizantes como forma de enfrentar a crise, né? Então, depois parece que se toma um susto e se aceita, e eu acho que aí agora tem um certo consenso sobre a proteção das pessoas durante isso, mas justamente eu quero voltar a um aspecto dessas reformas que está relacionado ao mercado de trabalho, para falar sobre essa saída, para olhar um pouquinho para o futuro, né? O mercado de trabalho brasileiro, no seio dessas reformas, né, vem sofrendo uma desregulamentação, as primeiras reformas no governo Temer, e agora, no calar da noite, foi aprovada a proposta da tal da carteira verde e amarela, né, que é um contrato de trabalho muito mais flexível, sob o argumento de que isso possibilitaria uma proteção, isso baratearia a contratação e a demissão, e que isso poderia reduzir os efeitos da crise sobre o mercado de trabalho, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco essa questão dos efeitos da desregulamentação do mercado de trabalho, e se você quiser falar só da carteira verde e amarela também, sobre a retomada, o que isso representa para a retomada do emprego, e de um emprego que seria bom que fosse de qualidade no futuro. Bem, a reforma trabalhista argumentou o tempo inteiro nesse sentido. Quer dizer, no fundo, era para reduzir o custo do trabalho e, com isso, você incentivar as empresas a contratarem mais. Quer dizer, esse foi o argumento o tempo todo, e agora veio essa questão do emprego verde e amarelo. Eu só queria contrapor a isso, voltar a um período não tão longo atrás, no passado, quer dizer, que a gente passou um período de fortíssima geração de empregos, de crescimento salarial, né? Vamos dizer, basicamente durante 10 anos. A década que vai de 2004 a 2014, você tinha CLT antiga, sem nenhuma modificação, você gerava milhões de empregos, gerou milhões de empregos formais, e os empregos, inclusive, com aumento do salário médio. Isso num período em que a economia estava bem, estava crescendo em alguns momentos crescendo mais, outros momentos crescendo menos, mas vinha crescendo. Quer dizer,
no fundo, o que move o mercado de trabalho é a economia. O que move o mercado de trabalho é o crescimento econômico. Quer dizer, quando você começa a falar, tem que tirar ganhos que existem do passado, coisa e tal, porque isso encarece, e isso vai incentivar a contratação maior de pessoas, é porque a coisa está ruim, entendeu? Na verdade, não é por aí. Quer dizer, você apela para esse tipo de argumento quando você está com a economia, né, numa situação de baixo crescimento, que você não está gerando emprego. E aí você arruma esse tipo de desculpa que, na verdade, se você for olhar, por exemplo, os dois tipos de emprego que foram criados oficialmente com a reforma trabalhista, que é o trabalho intermitente, né? Aquele trabalho que a pessoa chama, vem, fica algum tempo, vai embora, não tem assim um contrato de trabalho, e o tempo parcial. Basicamente, o intermitente, que foi mais importante. Se você olhar o que ele gerou de empregos nos últimos 3 anos, foi um número muito pequeno, mínimo perto da geração de empregos formais, regulares, com contrato, etc. Então, eu acho isso é uma argumentação que se usa, mas que, na verdade, ela reflete a incapacidade da economia de crescer e, portanto, gerar emprego. E agora, o emprego verde-amarelo, na verdade, já era um sonho do Bolsonaro desde na época da campanha eleitoral, que é um emprego voltado, inicialmente era voltado para jovens até 29 anos, buscando o primeiro emprego. São empregos de duração no máximo de 2 anos, empregos que pagam no máximo um salário mínimo e meio. Quer dizer, são empregos, né, para pessoal pouco qualificado, e a ideia era que isso fosse voltado apenas para esse público mais jovem, até 29 anos. Depois isso foi mudado no próprio Congresso e passou a incorporar também os idosos a partir de 55 anos que tivessem desempregados. Não tão idosos, né, Marta? Não tão idosos, se você, inclusive, se considerar as regras de o que é um idoso. Mas, de qualquer maneira, as pessoas mais velhas, com 55 anos ou mais, desempregados, também teriam direito a entrar nesse plano. E ele, basicamente, ele tira alguns direitos, reduz alguns direitos, né, no caso dos trabalhadores, e reduz também alguns gastos previdenciários por conta do empresário. Então, a ideia, quer dizer, o argumento é que você, ao reduzir esses gastos, você estaria incentivando a contratação para o primeiro emprego, no caso dos mais jovens, ou para pessoas mais velhas desocupadas. Isso foi discutido ao longo do ano passado, isso é anterior à crise do coronavírus. Quer dizer, na verdade, isso foi aprovado agora, né? Mas isso já vinha sendo discutido no Congresso, um momento terrível, né? Porque você está com todas essas dificuldades, ainda criando esse tipo de emprego que geralmente, quer dizer, eu acho que isso não vai dar conta, isso pode, claro que pode sempre gerar alguns empregos, mas tem cuidado que tem um perigo, né? Porque você pode simplesmente desempregar uma pessoa que estava ocupada com um contrato de trabalho e substituir essa pessoa por uma pessoa mais jovem, ganhando menos e com menor custo e dentro das regras do emprego verde. E a gente tem uma característica no Brasil, antiga, isso não é novo, é uma rotatividade fabulosa, quer dizer, enorme. A rotatividade nossa é da ordem de 50%. Cerca de 50% das pessoas elas rodam no emprego ao longo do ano, e os dados do CAGED mostram isso, isso é bem conhecido. Então, tudo é para dizer que eu acho que a saída não é pelo emprego verde. Eu queria fazer uma última pergunta para a gente fechar, que é acerca do auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial, ele é inspirado de alguma forma ou guarda alguma relação com o projeto de renda básica universal, que é defendido por vários economistas e outros não economistas, né? E que eu queria saber o que você acha sobre esse projeto e se ele tem alguma chance de agora, vamos dizer, decolar, dado que a gente está passando por um período de algum tipo de experiência. Olha, a renda básica de cidadania, ela está sendo defendida no mundo inteiro, hein? Não é só aqui no Brasil, não. Aqui é o projeto do Suplicy, né, que eu acompanho desde sempre,
Mas tem vários economistas em vários países do mundo que têm defendido a criação da renda básica de cidadania em seus países. Então, é uma ideia que às vezes parece exótica, né? Você dá dinheiro para todo mundo do país, mas não tem nada de exótico. Na verdade, tem muita gente defendendo, e eu sou favorável à renda básica de cidadania. Agora, quer dizer, até essa questão do auxílio emergencial ser considerado como uma renda básica emergencial, é simpático você pensar nesses termos, mas está longe disso, né? Porque, na verdade, ele é dirigido a um público bem determinado. A renda básica de cidadania é um direito para todos, desde as criancinhas até as últimas pessoas idosas, para todo mundo. O problema é da renda básica de cidadania, ainda mais no momento feito esse no Brasil, é o custo, né? Porque, tudo bem, você poderia, talvez, se você quiser, a gente pensa que vamos criar simbolicamente uma renda básica de cidadania no valor simbólico, valor bem pequenininho. Talvez você conseguisse, porque isso não custaria tanto. Mas quando você começa a pensar, bem, agora, por exemplo, o auxílio emergencial é R$600 por mês durante 3 meses para as pessoas. Daria R$1.800 para esse público que vai ter acesso a isso. Se você pensar numa renda básica de cidadania para 210 milhões de habitantes no Brasil, e vamos pensar um número redondo para facilitar nossas contas, R$1.000 por ano, que dá menos de R$100 por mês, que cá para nós é um valor bem pequenininho, né? Bem pequeno, mas vamos pensar nisso aí. Isso significa 210 bilhões por ano, não é isso? 210 bilhões de pessoas recebendo R$1.000 cada uma, 210 bilhões de reais por ano, o que representa 3% do PIB do país, o que representa 7 vezes o orçamento do Bolsa Família. Então, é um volume muito grande, entendeu? Quer dizer, então, eu vejo o seguinte, há possibilidade, sim, de você pensar na criação da renda básica de cidadania no Brasil, mas teria que ser com um valor simbólico para cada pessoa. Não vai resolver nada a vida das pessoas. Seria simplesmente o seguinte, você é brasileiro, você nasceu aqui, você tem direito a uma renda, que no momento nós podemos pagar você isto. No futuro, dependendo das condições econômicas, etc, 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 isso vai aumentar, isso poderá aumentar. Pronto, isso aí de repente fica dentro das regras fiscais, entendeu? E você simbolicamente, na verdade não simbolicamente, você teria a renda básica de cidadania. Mas eu acho que você ter uma renda básica de cidadania no valor, digamos, razoável, que ajude de alguma maneira as pessoas efetivamente, ela custaria muito, e quando você compara tanto com o PIB brasileiro quanto os gastos de outros programas, é claro que se você comparar com o volume dos juros da dívida pública, você fala, mas o volume de juros da dívida pública é muito maior do que isso. Mas, de repente, juros não se paga, né? Juros se refinancia, se rola. Então, na verdade, você tem que ter um programa que esteja dentro de um orçamento de um país mediamente desenvolvido como o Brasil. De pensar nela, até porque a gente tem 2 movimentos, um conjuntural, né, que é essa retomada incerta do mercado de trabalho, então, como forma de assegurar essa renda como colchão para os trabalhadores, mas também de algo que já estava se anunciando e que está no seio das discussões acerca da renda básica universal aí em torno do mundo, que são as mudanças tecnológicas e que devem levar também uma mudança no mundo do trabalho, né? Mas eu acho que aqui a gente começa a se afastar um pouco dos temas. Eu queria então encerrar, agradecer a sua participação, Saboia, obrigada pela sua análise do mercado de trabalho e até uma próxima ocasião. Até breve, queridos.